Quanto de proteína você realmente precisa para prevenir doenças e se manter forte? Você pode estar comendo proteína suficiente para não apresentar uma deficiência evidente. Mesmo assim, você pode estar consumindo menos do que precisa para preservar músculo, força e autonomia ao longo dos anos. E isso não interessa apenas a quem quer ganhar massa muscular, não. A quantidade e a distribuição da proteína na alimentação importam para quem deseja envelhecer com independência, controlar melhor a fome, exatamente, proteína certa que dá saciedade, que evita a compulsão por doce, para você recuperar bem do exercício e manter o metabolismo saudável. O problema é que muita gente só pensa em proteína quando começa a academia, enquanto passa anos aí fazendo refeições quase inteiras à base de pão, biscoito, fruta, massa, café, com pouquíssima matéria-prima para os tecidos do corpo. Eu sou médica, meu nome é Luciana Lavigne, eu tenho mestrado em Ciência da Saúde, pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. E hoje eu vou te explicar quanto de proteína você realmente precisa. Por que esse nutriente se torna ainda mais importante com o passar dos anos? E como aumentar o seu consumo sem transformar uma alimentação em uma dieta de fisiculturista? Proteína não serve apenas para construir músculo. O nosso organismo utiliza aminoácidos, que são as unidades que formam as proteínas. O conjunto de aminoácidos forma proteína. Para quê? Para produzir e renovar diferentes estruturas. Eles participam, os aminoácidos, da formação de músculo, da pele, do cabelo, da unha, enzimas digestivas, anticorpos e diversas moléculas responsáveis pelo funcionamento do nosso corpo. A alimentação fornece esses aminoácidos e o organismo os reorganiza de acordo com as necessidades. Isso significa que a proteína não é um detalhe da dieta, é matéria-prima. Existe uma estrutura que merece atenção especial, que são os nossos músculos, que não serve apenas para definir braço, aumentar glúteo ou melhorar a aparência. Ele ajuda você a subir escada, a carregar compras, a levantar-se da cadeira, manter o equilíbrio e reduzir a fragilidade conforme você envelhece. O músculo participa do metabolismo da glicose, porque o tecido muscular utiliza e armazena parte da glicose que chega no seu sangue depois das refeições. Por isso que preservar força e massa muscular é uma estratégia importante da saúde metabólica e do envelhecimento funcional. O treinamento de força e a ingestão adequada de proteína estão, olha isso, entre as principais medidas para preservar a função muscular ao longo da vida. A perda de músculo associada ao envelhecimento não começa quando a pessoa já é idosa, não. Acontece gradualmente e se acelera pelo sedentarismo das pessoas, pela alimentação errada, doenças, períodos prolongados de repouso e falta de estímulo muscular. O cuidado precisa começar antes de aparecer dificuldade para se levantar, para caminhar ou para carregar peso. Não espere perder força para você começar a protegê-la. E aqui entra a informação que costuma gerar confusão. A recomendação de referência para adultos saudáveis é de aproximadamente 1 grama de proteína por quilo de peso corporal ao dia, pelo menos. Para uma pessoa de 70 quilos, isso representa pelo menos aí 60 gramas por dia. Mas esse valor é uma referência populacional para atender às necessidades básicas da maioria dos adultos saudáveis. Ele não deve ser interpretado como uma quantidade ideal para todas as pessoas, em todas as fases da vida, para todos os objetivos. Uma pessoa mais velha, alguém que faz treinamento de força, uma pessoa em recuperação de uma doença, que está perdendo massa muscular, o que apresente risco de desnutrição pode ter necessidades diferentes. Diretrizes de nutrição geriátrica recomendam garantir pelo menos 1 grama por quilo ao dia para pessoas idosas, com valores frequentemente próximos de 1 a 1,2 grama por quilo para idosos saudáveis. Quantidades maiores podem ser consideradas em situações como doenças, feridas, desnutrição ou aumento das demandas, sempre de forma individualizada. A meta precisa considerar a idade, peso, composição corporal, nível de atividade, condições clínicas e função renal. Uma pessoa com doença renal, por exemplo, não deve aumentar a proteína por conta própria. O grande erro da internet é transformar uma faixa possível para determinado grupo ali em uma receita para a população inteira. A pergunta correta não é apenas quanto de proteína uma pessoa precisa, é quanto de proteína essa pessoa precisa nesse momento. Agora, como saber se a sua alimentação provavelmente está pobre em proteína? Observe as refeições. Seu café da manhã é apenas com café, pão, tapioca, biscoito ou fruta? Seu almoço tem um pequeno pedaço de carne escondido em um prato enorme de arroz e massa? Seu jantar é sempre sopa sem proteína, torrada ou lanche? Você passa o dia beliscando, mas quase nunca faz uma refeição com ovos, carnes, peixes, frangos ou outra fonte proteica? Quando esse padrão se repete, pode ser difícil atingir uma quantidade adequada de proteínas. O primeiro passo não é você correr para o whey protein, não. É incluir uma fonte de proteína de verdade nas refeições. E se essa informação já te fez olhar para o seu prato de uma maneira diferente, inscreva-se aqui no canal, porque aqui eu ensino alimentação, metabolismo e saúde de uma forma
prática, sem transformar um único nutriente em milagre ou vilão. Uma estratégia simples é você distribuir a proteína ao longo do dia. Não porque o corpo seja incapaz de absorver uma refeição maior, mas porque oferecer proteína em diferentes refeições facilita atingir a meta diária e cria mais oportunidade para estimular a síntese e a manutenção do músculo. Então, ao invés de deixar toda a proteína para o almoço ou para o jantar, pense em colocar uma fonte no café da manhã, no almoço e no jantar. 3 refeições. E pare de beliscar durante o dia. Refeições com aproximadamente 20 a 30 gramas de proteína é excelente, mas a quantidade exata depende do seu tamanho corporal, do objetivo, do total diário. No café da manhã você pode incluir ovos, frangos desfiados, atum, de acordo com a sua tolerância e suas escolhas alimentares. 3 ovos, por exemplo, oferecem proteína já a quantidade boa. 8 gramas mais ou menos de proteína cada ovo, 24 gramas. Mas pode não ser suficiente para alcançar toda a proteína necessária ali. Você pode combiná-la com outra fonte de proteína ou ajustar de mais refeições. No almoço e no jantar, carne, frango, peixe, ovos de algumas outras formas. Leguminosas têm uma quantidade menor de proteína. O ideal leguminosa, inclusive, é que você deixe de molho para melhorar a digestão. E não encher o seu prato de leguminosa, porque carboidrato, a fonte de proteína é menor. Tem mais carboidrato do que proteína. E o importante é você entender o seguinte, que a quantidade de alimento que você pesa ali da carne não é igual à quantidade de proteína. 100 gramas de frango não significa 100 gramas de proteína. Da mesma forma, o alimento que contém proteína não é necessariamente só uma fonte concentrada de proteína, tem outras coisas também. Por exemplo, aveias, castanhas também têm proteína, mas geralmente não entregam a mesma quantidade por porção do que ovos, carnes, peixes, que têm uma quantidade de proteína muito maior. Quem segue a alimentação vegetariana ou vegana é muito mais difícil atender às necessidades proteicas. Então tem que organizar aí de uma forma onde tente conseguir pelo menos uma quantidade razoável de proteína, porque para ela conseguir a quantidade de proteína, normalmente ela também vai ter que consumir muito carboidrato. E é importantíssimo falar do exercício. Comer proteína sem estimular o músculo não produz o mesmo resultado que combinar boa alimentação com treinamento de força. Para você ganhar ou preservar massa muscular, o corpo precisa de 2 sinais: o estímulo do exercício e a matéria-prima fornecida pela alimentação. Então, quando você realiza musculação ou outro exercício resistido, você vai criar uma demanda de adaptação. Depois, o organismo vai utilizar aminoácido para reparar e fortalecer aquele tecido. A suplementação proteica ela pode produzir ganhos adicionais modestos de massa magra quando associada ao treinamento, mas o exercício continua sendo indispensável. Também não tem aquela obrigação de beber um shake nos primeiros 10 minutos após o treino, esqueça isso. A alimentação próxima do exercício já é útil, mas aquela chamada janela de recuperação é muito mais ampla do que muita propaganda faz parecer. O mais importante é você garantir uma ingestão adequada de proteína ao longo do dia e fazer uma refeição com proteína em um período razoável depois do treino. Se você consegue voltar para casa e comer ovos, frango, peixe, carnes, excelentes, ou até uma refeição completa, não precisa você entrar em pânico porque você esqueceu o shake na mochila, esqueça isso. E o whey protein? Pode ser uma ferramenta prática, principalmente para quem tem dificuldade de atingir a quantidade necessária apenas com comida. Mas um whey de qualidade, com poucos ingredientes, no máximo 4 ingredientes. Mas o whey não é obrigatório, não substitui todas as refeições e não deve ser usado como licença para você continuar com a alimentação desorganizada. Eu uso o whey aqui como exceção e o meu whey tem 4 ingredientes. Observe a quantidade de proteína por porção, a lista de ingredientes, a presença de açúcar ou adoçante, a sua tolerância digestiva e a procedência do produto. O whey, o ideal, se você for usar, é que seja proteína isolada do soro do leite e não concentrada. E pessoas com alergia à proteína do leite não devem usar whey. Quem tem desconforto com lactose pode tolerar melhor algumas versões, mas mesmo assim tem que ser observado. Outro mito é pensar que aumentar a proteína automaticamente emagrece. Refeições mais proteicas podem melhorar a saciedade e ajudar a preservar a massa muscular durante o emagrecimento, mas ainda é possível consumir caloria em excesso. Da mesma forma, uma dieta rica em proteína não compensa a falta de vegetal, de fibras, de boas gorduras, de atividade física. Uma alimentação saudável não é um concurso para ver quem come mais frango. Ela tem que ter equilíbrio, variedade e ser adequada. Também não use apenas a balança para avaliar resultado. Durante um processo de melhora da composição corporal, a pessoa pode reduzir gordura e preservar ou aumentar a massa magra, fazendo com que o peso mude menos do que ela esperava. Então observe força, medidas, desempenho, roupas, energia, exames. Em algumas situações, avaliações de composição corporal podem ajudar, mas não são obrigatórias para começar a cuidar da alimentação e treinar. E para te ajudar a organizar tudo isso, eu criei o meu programa de desinflamação. Lá dentro eu organizo tudo para você. Você não precisa ficar perdida tentando montar dieta sozinha. Tem cardápio pronto, prático, módulo de alimentação, de rotina, de sono, suplementação. Pode mandar as dúvidas que eu tiro todas. Dentro dessa organização, você vai conseguir entender como montar as refeições completas, combinar a fonte de proteínas, melhorar a saciedade e cuidar do músculo sem abandonar o intestino, o sono e o restante da sua saúde. E eu deixei o link na descrição desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda pensa que proteína serve apenas para quem quer ficar musculoso. Cuidar dos músculos hoje é proteger a sua liberdade de movimento amanhã. Eu fico muito feliz em ter você aqui comigo nessa jornada. E nessa primeira aula, eu quero te mostrar passo a passo como acessar a nossa plataforma e como deixar tudo pronto
pronto para você começar a ir com o pé direito. Para acessar minha plataforma exclusiva é muito simples. Basta você clicar no link que está aqui logo abaixo desse vídeo. Esse link vai levar você direto para a página de login. Assim que você abrir a plataforma, vai aparecer uma tela pedindo o seu e-mail e a sua senha. No campo de e-mail, você vai colocar o mesmo e-mail que você usou na hora da compra. No campo da senha, você vai digitar "Bem-vinda", tudo junto, em letras minúsculas. Essa é a sua senha de primeiro acesso, combinado? Ela serve só para você entrar pela primeira vez. Pronto, assim que você entrar, você vai ver que todo o conteúdo já está liberado para você assistir no seu ritmo, da forma que for melhor para você. Mas calma. Antes de você começar a assistir as aulas, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Antes de qualquer coisa, eu quero que você vá até o canto superior direito da tela e clique no seu perfil. Lá dentro, você vai encontrar a opção de alterar a senha. Esse passo é de extrema importância, porque a senha bem-vinda é só temporária. Você precisa trocar e usar uma senha sua, pessoal, que só você saiba. Assim você garante que você não vai perder o seu acesso e que a sua conta fica protegida. Uma dica: escolha uma senha fácil de lembrar, mais difícil de alguém adivinhar. E se quiser, anote um lugar seguro. Pronto, com a sua senha já atualizada, agora sim você está oficialmente. Eu te convido a já começar pela próxima aula, onde a gente vai dar o primeiro passo dessa transformação juntas. Qualquer dúvida no acesso, é só falar com o nosso suporte. Estamos aqui para te ajudar.